Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dulce e hoje nós falaremos sobre verbos transitivos e intransitivos. Vamos lá? Objetivos desta aula, minha gente: reconhecer a diferença entre verbos transitivos e verbos intransitivos, compreender os verbos intransitivos e os de ligação, hein? Vamos lá, vamos adiante. Observe aqui, ó. O cartaz ao lado percebeu como os verbos nele são importantes para a transmissão da mensagem? Olha que legal, ó. Conscientizar, limpar e erradicar, tá? Então aqui eu tenho uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, né? A luta é de todos nós. Então, linguagem não verbal, quando eu não utilizo palavras, eu utilizo imagens para comunicar minha ideia, e a linguagem verbal quando eu me utilizo de verbos, de palavras. E é isso que nós analisaremos nesta aula. Vamos adiante? Transitividade verbal, lembrando o que é, ó, indica o tipo de ligação que um verbo transitivo, que é aquele que precisa de complemento, né, para fazer sentido, estabelece com os seus complementos. Então, complemento de um verbo transitivo é o que vai dar sentido, vai completar o sentido dele. Um verbo transitivo é um verbo que necessita de complementos para completar seu sentido. E os complementos verbais são objeto direto, objeto indireto. E pode ser direto e indireto, tá? Se o verbo for transitivo direto, pede objeto direto. Se for transitivo indireto, ou seja, necessita de preposição, será indireto, tá? E ele pode precisar de dois complementos, um direto e um indireto. Vamos ver como é que isso funciona? Aqui na leitura. A transmissão da dengue aconteceu através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, tá? As picadas pelo mosquito acontecem geralmente nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, tá? Especialmente na região das pernas, tornozelos e pés. Além disso, sua picada é mais comum durante o verão, sendo por isso recomendado usar repelentes no corpo e inseticidas na casa para proteção. Então esse aqui é um texto que alerta contra, né, sobre os perigos da dengue. Continuando, a dengue provoca sintomas como dor nas articulações, no corpo, na cabeça, náuseas, né, que é enjoos, febre acima de 39 graus e manchas vermelhas no corpo. A prevenção da dengue é feita com práticas simples que evitam principalmente a reprodução do mosquito transmissor, né, que é a fêmea, lembra? Através da eliminação de objetos que acumulem água parada, como pneus, garrafas e plantas, tá? Um quiz. Assinale a alternativa que indica como estão organizados os parágrafos do texto. Vejam, eu li ali o texto na íntegra para vocês. Alternativa A. O primeiro parágrafo são sintomas, depois a transmissão e o último prevenção. Alternativa B. O primeiro parágrafo é sobre transmissão, o segundo sobre sintomas e o terceiro prevenção. Ou alternativa C. Prevenção, sintomas e transmissão. Um tempinho para responder essa.
Será que vocês acertaram? Então, a alternativa correta é a alternativa B, ó. O primeiro parágrafo fala sobre transmissão, o segundo sobre sintomas e o terceiro sobre prevenção. Ok? Vamos adiante? Outro quiz, ó. Preste atenção nesse trecho agora. Prevenção da dengue é feita com práticas simples. O que o verbo destacado é, né, verbo ser, no presente indicativo, expressa na frase. Alternativa A, um estado permanente da ação. Alternativa B, um estado transitório da ação. Ou alternativa C, um estado contínuo da atenção. Olha lá a frase, ó. A prevenção da dengue é feita com práticas simples. Um tempinho para vocês analisarem essa questão. E aí, estudantes do 7º ano, será que vocês acertaram essa? Vamos ver? E você acertou essa? Vamos lá. A alternativa correta é A, gente. O verbo destacado expressa um estado permanente da ação. Então, no caso aqui, ó, a prevenção da dengue é feita, né? Com práticas simples. Ok? Vamos adiante? Atividade 3 agora, mais um pouquinho aqui. Escolha 3 entre os verbos abaixo e produza 3 frases com o objetivo de incentivar o controle da dengue. Agora é sua parte, ó. Verbos: ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer, virar, continuar e viver. Desses verbos aqui, vocês vão escolher 3 e formular 3 frases. Um tempinho maiorzinho para vocês fazerem isso aí.
Vamos ver como é que fica, quais são as possibilidades de lidar com esses verbos? Aqui eu tenho o seguinte, ó. A vida é melhor sem dengue, que é o verbo ser, né? Olha que curioso. Ele ser na forma infinitiva, mas conjugado no presente do indicativo ele fica é. Isso confunde muito, prestem muita atenção, ó. Eu sou, tu és, ele é. Então no caso aqui, ó, a vida é. Minhas amigas continuam em alerta. Dengue não. Verbo continuar, tá? E você está atento sobre a dengue? Verbo estar. Ok? Então, todos esses são verbos de ligação. Pararam para pensar nisso? Porque o que são verbos de ligação? Vamos ver o que é isso? Transitividade verbal, ó. Contrariamente aos verbos transitivos, cujo sentido transita para um objeto, há verbos que apresentam o sentido completo, né? Não necessitando de qualquer complemento. E são verbos intransitivos. O que são verbos intransitivos? Normalmente eles falam sobre fenômenos da natureza. Olha que legal. O mosquito nasceu. Nascer não é um fenômeno da natureza? É, tá? O gafanhoto fugiu. Simples. O bebê dormiu. Dormiu também é algo inerente, né? É da natureza. Eu chorei. Tá? E ela não sofreu. Eu não posso dizer quem sofre, sofre o quê? Quem chorou, chorou o quê? Tá? Quem fugiu, fugiu o quê? Dormiu, dormiu o quê? Ele dormiu um sono. Não dá. Então esses verbos têm o sentido completo. Por isso, por eles não precisarem de complementos, eu posso colocar depois, mas o verbo não necessita. Eles são chamados de verbos intransitivos, ou seja, eles têm o sentido completo. Sabiam disso? Vamos adiante? Ó, objeto versus adjunta adverbial. Quando eu tenho um verbo transitivo, eu chamo o complemento de objeto, que pode ser direto ou indireto, lembram disso? Tá? Quando o verbo é intransitivo, eu chamo de adjunta adverbial. Olha que interessante. Ó. É chamado de adjunta adverbial o termo acessório da oração que possui valor adverbial e indica alguma circunstância do fato expresso pelo verbo. No caso, advérbio, adverbial, ad é junto, advérbio junto ao verbo. Então ele intensifica ou modifica o sentido do verbo. Por isso que eu chamo de adjunto, porque ele está junto, adverbial porque é sobre o verbo, tá? Muito interessante isso aqui, ó. Então olha aqui, ó, diferente do objeto que completa o seu sentido. O adjunto adverbial também relaciona-se com o adjetivo ou o advérbio. Olha que bacana, né? Então, muito interessante lembrar o que é objeto e a diferença de adjunto adverbial, tá? Objeto complementa, advérbio acompanha ou modifica. Tranquilo? Vamos adiante? Então, os verbos de ligação que vocês usaram naquele exercício anterior também são uma coisa à parte, né? Diferente dos verbos transitivos e intransitivos. Eles são em quantidade menor e olha o que eles indicam. Indicam um estado, modo, sentimento e apontam para uma caracterização, ou seja, os verbos de ligação são pontes entre o sujeito e o predicativo. Então, o complemento de um verbo de ligação eu chamo de predicativo, tá? Então, relembrando aqui, ó, verbo transitivo, objetos, verbos intransitivos, adjuntos adverbiais e verbos de ligação, predicativos, ok? Então, olha aqui, ó. Ações que não podem faltar na hora de acabar com o mosquito. A luta é de todos nós, tá? Então, esse é, ele é um verbo de ligação. De todos nós, está dando uma característica de quem? Da luta, de quem é a luta. Percebeu? Então, como é caracterização, é um predicativo. Vamos adiante? Atividade 4, ó. Vocês vão relacionar as colunas, olha que interessante. Na primeira coluna eu tenho aqui, ó. Gosto de pessoas que são otimistas. A prevenção da dengue é feita com práticas simples. Meu sobrinho nasceu ontem e Cecília ganhou o prêmio. Eu tenho aqui vários tipos de verbo, os que estão destacados, tá? E aqui na segunda coluna eu tenho alternativa A para verbo transitivo direto, alternativa B para transitivo indireto, C para verbo de ligação e D para verbo intransitivo. Então, vocês vão relacionar corretamente, né, essas duas colunas. Um tempinho para fazer essa atividade, pessoal.
Vamos dar uma relida nessas frases antes de respondê-las? Então, olha aqui, ó. Gosto de pessoas que são otimistas. Pergunta aí, ó. Quem gosta, gosta de alguém. Esse de aqui é uma preposição essencial. Lembre-se que para precisar de uma preposição que ligue o verbo ao seu complemento, ele tem a nomenclatura de verbo transitivo indireto. Ok? Olha aqui, ó. A prevenção da dengue é feita com práticas simples. Esse é o verbo ser, tá? Feita com práticas simples, está dando uma característica do sujeito, que é aqui, ó, a prevenção da dengue. Ok? Então, isso aqui é um verbo de ligação. Meu sobrinho nasceu ontem. Se eu colocasse meu sobrinho nasceu, faria sentido a frase. O que eu acrescentei aqui, ontem, indica uma circunstância de tempo. Ou seja, ele não é um objeto nem direto nem indireto, e muito menos uma característica. Então, ele também não é predicativo. Então, nasceu, que é um fenômeno natural, é um verbo intransitivo. Ou seja, aqui ontem é um advérbio de tempo, um adjunto adverbial, porque ele está complementando, né, a ideia do verbo. Então, verbo intransitivo. E a última, Cecília ganhou o prêmio. O é artigo masculino singular. Quem ganha, ganha o quê? Quando eu faço a pergunta o quê, eu tenho verbo transitivo direto. Qual será a alternativa correta? Vamos lá? A alternativa correta é aqui, ó. B, que é um verbo transitivo indireto, gosto de pessoas que são otimistas. C, a prevenção da dengue é, porque é um verbo de ligação, né? Feita com práticas simples, que é um predicativo. Meu sobrinho nasceu ontem, D, que é um verbo intransitivo, onde eu tenho nasceu e o adjunto adverbial ontem. E A, Cecília ganhou o prêmio. Quem ganha, ganha o quê? Então, ficou corretamente aqui, ó. B, C, D, A. Tá? Muito cuidado nisso para diferenciar. Você tem que entender o tipo de relação que o verbo estabelece com o que o acompanha, tá? Estabelece relação direta. Aqui, ó. Ganhou o quê? Transitivo direto. Meu sobrinho nasceu. Nasceu um fenômeno natural. E aqui eu tenho ontem, que dá uma circunstância de tempo, intransitivo, tá? E poderia estar aqui ou não, a frase faria sentido. A prevenção da dengue é feita com práticas simples, verbo ser que é de ligação. E feita com práticas simples caracteriza o sujeito, predicativo, verbo de ligação. E gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa, usei a preposição, pessoas que são otimistas, verbo transitivo indireto. A alternativa correta, B, C, D, A. Acredito que vocês tenham aprendido e acertado essa questão, ok? Vamos mais um pouco adiante. O que aprendemos nesta aula? Aqui retomando tudo, que não foi pouca coisa, né? Então, reconhecemos a diferença entre os verbos transitivos e intransitivos. Já diz aqui, pessoal, olha lá. Transitivo, que transita, ou seja, necessita de complemento. Não faz o sentido se não tiver um complemento verbal. Complemento de um verbo transitivo eu chamo de objeto, que pode ser direto, sem preposição, e indireto com preposição, tá? Ou um direto e indireto se eu precisar de dois complementos, tá? Então o verbo transitivo pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, tá? E intransitivos. Intransitivo quer dizer não transita. Ele tem um sentido completo, ele não precisa de complemento. Se eu acrescentar um complemento, eu tenho um adjunto adverbial, que é o quê? Por ser adjunto, quer dizer junto e adverbial ao verbo. Então ele modifica ou ele complementa o sentido, mas não que ele precise, seja necessário, como é o caso dos verbos transitivos. Tá joia? Então, ó, chamamos de intransitivos. E os de ligação, o que eu tenho? São verbos que dão características sobre o sujeito. Então, o complemento de um verbo de ligação eu chamo de predicativo. Por exemplo, Maria é bonita. Quem é bonita? A Maria. Tá? Então, esse verbo ali, o predicativo, ele vai dar uma informação sobre o sujeito e não sobre o verbo. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e agradeço a atenção e até breve.